Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre o texto O Ensino Jesuítico no Período Colonial Brasileiro, algumas discussões. É um texto do Alexandre Chiconov Neto e da Lisete Shizui Bomura Maciel. Tá bom? Eles vão trabalhar, então, basicamente, esse período colonial brasileiro, né, aonde com um enfoque na questão dos jesuítas no Brasil. Tá? Eles começam o texto falando, tentando demonstrar e mostrando, né, que a estrutura escolar fundada pelos padres jesuíticas no Brasil, ela era adequada para o momento histórico vivenciado, levando-se em consideração 4 aspectos. O primeiro aspecto, os objetivos do projeto português para a colônia brasileira. Segundo aspecto, o projeto educacional jesuítico. O terceiro aspecto, a própria estrutura social na colônia da época. E o quarto aspecto, o modelo de homem necessário para a época colonial. Tá? O Dom João III, né, então, foi ele que incitou com que a Companhia de Jesus, os jesuítas, fizessem a sua ocupação em terras da colônia brasileira. Tá? A principal intenção dele era fazer com que fosse possível converter o índio à fé católica por intermédio da catequese e do ensino de ler e escrever português. Por que isso? Porque dessa forma, né, era dessa forma que a Companhia de Jesus trabalhava, entende? Nessa catequização, ou seja, a educação como um ato de fé, a educação numa tentativa de conversão para a fé católica. O Dom João III, para quem não sabe, né, ele nasceu em Lisboa em 1502. Então, ele nasce no começo ali das explorações da colônia. Tá? E ele assume o trono de Portugal em 1521. Então, está ainda assim num começo muito muito inicial, né, da ocupação das terras coloniais portuguesas, que viria a ser o Brasil. E ele reina durante 36 anos. Então, esse é bem esse período inicial. Tá? A Companhia de Jesus, ela é fundada praticamente 20 anos depois de quando ele assume o trono, tá? Em 1540. Ela foi fundada pelo Inácio de Loyola. E a fundação dela na Europa foi um instrumento, né, quase que um instrumento da contra-reforma protestante. Ou seja, uma ideia de que pudesse fazer um enfrentamento, né, das reformas protestantes de Martim Lutero, né, que ele tinha desencadeado principalmente no norte, no que viria nas terras germânicas, que depois, muito mais tarde, seriam a Alemanha, significaria para a Alemanha, né, mas que se espalhou, de certa forma, assim, de uma forma muito rápida, né? Então, essa reforma protestante. Tá? Bom, basicamente, o que os jesuítas buscavam? A perfeição humana por intermédio da palavra de Deus e a vontade dos homens. Então, os que se convertessem, né, os que se assumissem como jesuítas, eles iriam passar esse tipo de mensagem. E as pessoas as quais eles educariam ou catequizariam, né, elas teriam esse objetivo, tá? De uma busca, de uma reforma íntima, de uma melhoria constante, de uma perfeição urbana.
humana, que ela somente seria alcançada através ou pelo intermédio das palavras de Deus, né? Desses ensinamentos cristãos. Tá? Então, a gente poderia resgatar aquela frase bíblica, né, de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Então, a ideia de que essas palavras ou esses ensinamentos é que levariam à perfeição humana. Mas, para isso, os homens precisariam ter uma vontade sobre-humana. Tá? Eles precisariam ter uma conduta muito, como é que se diz? Muito forte, uma conduta muito disciplinada. Tá? A segunda questão que os jesuítas buscavam, né, e que eles tinham, era a obediência absoluta e sem limites e sem contestação aos superiores. Tá? Então, fortalecimento, vamos dizer assim, de uma fé cega, né? Se o superior está dizendo que é o certo, não sou eu, quem sou eu para contestar. Tá? Então, esse sentido também de hierarquia, né, ele se aproxima muito da questão militar. Tá? A terceira questão, também desse aspecto, vamos dizer assim, militar, né, é a disciplina severa e rígida. Tá? Então, por isso que para tu trilhar o caminho do Senhor, para tu trilhar o caminho da tua reforma íntima, tu precisa ter uma disciplina muito grande, muito intensa, né? Tu não pode te desviar do caminho. A quarta questão, e aí a questão da hierarquia baseada na estrutura militar. Tá? A ideia da pirâmide, né? Onde a base são vamos dizer assim, composta pela maior parte, né? No caso dos jesuítas, todos aqueles que recebiam os ensinos, e então aí os professores, depois ia subindo, as direções, ou aqueles que elaboravam, então, as principais ideias, né, do que deveria ser abordado, até o clérigo maior. E, por fim, a valorização da aptidão pessoal de seus membros. A ideia de que, se eu tenho uma aptidão pessoal, por exemplo, para as artes, para a música, para a literatura, para a escrita, né, é preciso valorizar esse tipo de aptidão. Tá? O papel dos jesuítas ele foi fundamental na sociedade portuguesa nesse primeiro período, pois eles poderiam educar a população menos abastada, tá? Uma população desguarnecida de qualquer acesso a questões mais simples de letramento. Né? O analfabetismo era algo grandioso em termos populacionais. Tá? Isso acabava sendo quase que uma atividade de caridade, segundo os autores. Para as Américas, né, para a colônia portuguesa, em terras brasileiras, seria um projeto de transformação social, pois buscava implementar mudanças radicais na cultura indígena. Tá? Então, essa vinda dos jesuítas para o Brasil, ela passa a ter este objetivo muito forte, a catequização dos indígenas. Era necessário, né, nessa concepção, inculcar no índio o hábito do trabalho, de ser produtivo, em detrimento ao ócio e ao improdutivo. Né? Claro que era uma concepção da época, entende? De que o índio era improdutivo. Por quê? Porque ele simplesmente tinha um alimento farto, porque a população indígena ela se deslocava, né? Ela não tinha essa concepção de assentamentos
como a gente tem, né, uma concepção bem europeia, que nos atinge hoje, de o lugar para se viver, para se trabalhar, então, de eu plantar a terra, de eu cuidar dos animais. Não que os índios não fizessem esse tipo de plantio muito rudimentar, mas faziam, faziam e dependendo da estação do ano já se mudavam para outro lugar e viviam então da caça, da coleta então dos alimentos, tá? E por isso viviam felizes, né? Imagina viver no meio da floresta, claro, morriam de doenças também, né? Então, ele passa a ter duas fases distintas, esse período jesuítico no Brasil. Tá? A primeira, adaptação e construção do trabalho de catequese e conversão dos índios aos costumes dos europeus, dos conquistadores. E segundo, a expansão do sistema educacional implantado neste primeiro período. Tá? Então, são duas fases, vamos dizer assim, que os autores conseguem enquadrar. A estratégia adotada pelo Manuel da Nóbrega, que foi foi dentro desse sistema jesuítico extremamente importante, né, foi a construção de aldeias de catequização que se situavam próximas das vilas e cidades portuguesas no Brasil. Né? Então, fazer vilas de catequização, isso teriam vários objetivos, né? Um objetivo doutrinário, que visava ensinar a religião e a prática cristã aos índios, um objetivo econômico, que visava instituir o hábito do trabalho como princípio fundamental na formação da sociedade brasileira, e um objetivo político, né, que visava utilizar os índios convertidos contra os ataques dos índios selvagens, ou também de inimigos externos. Tá? Então, não havia um sentido simplesmente dizer, nós somos bons, vamos catequizar, porque não. A ideia da catequização, a ideia da instrução, ela tem objetivos geopolíticos, tá, da coroa portuguesa no Brasil. Tá? Bom, na segunda parte do texto, os autores falam do método educacional jesuítico, o Ratio Studiorum. Ele estabeleceu o currículo, a orientação e a administração do sistema educacional a ser seguido. Tá? Ele era uma coletânea de regras e prescrições práticas minuciosas que deveriam ser seguidas pelos padres jesuíticos nas suas aulas. Tá? Então, ele é quase que um manual de orientação de como deveria se proceder em termos educacionais. Tá? Com características de centralização, autoritarismo da metodologia, uma orientação universalista, uma formação humanista e literária e a utilização da música. Havia uma proposta curricular de duas partes. Tá? Então, duas partes de estudos. Os estudos inferiores, ou ensino secundário, que era aplicado à maior parte da população, não da população em geral, dos que eram educados, né, nesses locais, e os estudos superiores. Muitos jovens no Brasil, eles, filhos, então, dos europeus que aqui estavam, eles iniciavam seus estudos no Brasil e partiam para estudar depois em Coimbra. E quando retornavam, né, eles traziam muito de ideias nacionalistas, tá? Principalmente no segundo período, quando na Europa começa a ter uma efusão de ideias oriundas que vão, né, passar pela Revolução Francesa. Igualdade, liberdade, fraternidade,
o Estado, né, ele deve ter um poder judiciário, ele não pode ser de um rei que decide pela sua própria cabeça, né? Então ele deve ter regras, leis, procedimentos claros para todos seguirem. Tá? No século XVIII, o Marquês do Pombal, que também foi uma figura muito importante nesse período, ele era um ministro, ele começou a preparar a sociedade portuguesa justamente para enfrentar esses movimentos sociais, econômicos e políticos que estavam ocorrendo em toda a Europa. Tá? E foi por isso que já em 1789, já não, mas lá em 1789, desculpa, 1759, a Companhia de Jesus e os jesuítas foram expulsos do Brasil, das terras brasileiras. Foram proibidos de ter bens, escolas aqui. Tá? E foi destruída, assim, o Estado confiscou, né, toda a organização educacional. Tá? Haviam duas razões básicas. A primeira, política. Os jesuítas, eles representavam um empecilho, eles passaram a representar um empecilho aos interesses do Estado moderno, além de serem detentores de grande parte do poder econômico, que era cobiçado pelo Estado. Então, o Estado queria, ao confiscar, e o confisco ele é sempre muito vantajoso, né, para o Estado, então, eles destruem esse poder econômico. E o poder econômico ele acaba gerando um poder de influência política. Tá? A segunda questão, a segunda razão, foi a questão educacional. A necessidade da educação formar um novo homem, um comerciante, né, um progressista, não mais somente um homem cristão, tá? Mas um ser humano voltado para a questão do comércio, das trocas, desse mundo que estava surgindo com muita força em razão da Revolução Industrial que surgiu na Inglaterra e atingiu toda a Europa e toda a sua área de influência, como era o Brasil. Tá? Um ser humano, uma ideologia para o ser humano, pensada a partir de princípios liberais, né, e que tinha por fundo um movimento iluminista, que trazia consigo novas ideias e uma nova filosofia de vida. E aí esse mundo liberal, progressista, entra em choque com o mundo jesuítico, né, o mundo da fé. É isso. Bom, aí vocês têm uma questão ali, bem barbada, né? Os autores analisam o ensino jesuítico implementado no período colonial brasileiro, demonstrando que a estrutura escolar fundada pelos padres jesuítas no Brasil era adequado para o momento histórico vivenciado, levando-se em consideração. Aí são 3 itens, vocês têm que saber se são verdadeiros ou falsos. O primeiro, os objetivos do projeto português para o Brasil, de extração de riquezas. O segundo, a estrutura social brasileira da época, com hierarquia baseada na caserna. Aqui, quem não sabe o que é caserna, é a questão militar. E terceiro, o modelo de homem necessário para a época colonial, que valorizava a aptidão humana. Tá certo? Então, essa é a nossa aula assíncrone de hoje, que já vai estar disponível, e aí isso vai contribuir junto. Claro, a leitura do texto, vocês tiveram ali também os vídeos para... Deixa eu ver quais são os vídeos. São 2 vídeos. Os primeiros tempos, a educação pelos jesuítas, tá? Que ajuda a entender este período inicial. Muito obrigado, tá? Até a próxima